Fala pessoal do canal, estamos começando agora mais um podcast do Motor 1. Estamos aqui na bancada com o Thiago Moreno, Rods Fernandes. Boa tarde, jovens, como estamos? E o inúmero, o grandioso Julin Insidevis. Fala, galera! Hoje com temas bem diversificados, nós vamos do combustão ao elétrico, tem evento no meio, tem bastante coisa. E já vamos começar na pegada? Já vamos direto ao tema? Bora lá. Tema quente, hein? Tema quente, flagra, vamos começar com flagra. Flagraram aí nas ruas um Onix, um suposto Onix um pouco mais alto, um pouco maior, com uma pegadinha mais SUV. Seria esse, então, o grandíssimo concorrente do Thera e do Pulse? Seria a incentivada não? O anti-Pulse, o né? Anti-Pulse, o anti-Thera. O anti-Pulse não, o anti-Thera também, né? O concorrente, então, seria essa a grande investida da GM para esse mercado aí emergente dos carrinhos pequenos e SUVs, ao mesmo tempo um negócio meio carro pequeno com pequenos SUV, aumentados, né? Os pequenos maiores. E quando eu vi, eu confesso que eu pensei, puxa, voltamos à era do Active, porque a GM já teve, né, o Onix Active, e ali parece ser algo muito semelhante ao que a gente tem hoje, né? E na época a gente tinha até o HB20X, né? O HB20X, você lembra do HB20X, lembro. na mesma épocazinha? E era muito bacaninha você ter um carrinho aventureirozinho, né? Não que ele fosse de verdade um... Enquanto crossover. for um Onix Active, beleza. Se for um Celta Off-Road, já é outro problema. Aí é um... Tudo depende do tamanho da sua é um nível aventura. adiante. Tudo depende do tamanho da sua A aventura. Meriva Gel. Que aí você tá levando pra um outro nível, Rapaz, né? esse aí é muito esquecido, hein? Gel. Não, mas olha, o Celta Off-Road, quem tem, tá bem, porque é um carro que não se vê mais, né? É raríssimo de achar um inteiro. Quem tem não existe, né? Mas aqui, ó, comentando em cima da foto, a gente vê um carro que tem algumas dicas aí do que a gente pode esperar pela frente. Primeiro, as partes mais camufladas são a frente e a traseira. Então a gente pode esperar uma grande mudança nessas partes. Por quê? Como eles colocam essa burca, mesmo se ele tivesse camuflado, a gente veria muito mais, teria mais os desenhos e tudo mais. A burca é justamente para dar menos dicas de como vai ser o carro. A gente já vê ali as portas laterais descobertas, o espelho retrovisor dá para ver que ele é bem parecido, se não o mesmo espelho dos Onix Active, ó, dos Onix e do Onix Plus atuais. A gente já vê um rack de teto ali, coisa que tinha na versão Active, e a traseira bem coberta aí, bastante coberta, e ali já mostra que vai ter pelo menos um sensorzinho de ré, o que pode ser bom e ruim, né? Porque se tem sensor de ré, pode às vezes na versão mais barata não ter a câmera, né? Então é um carro que está aí, é a primeira aparição, e como a gente sabe e fala sempre, a GM tem um campo de provas. Então, quando ele sai na rua assim, é porque já está em fase final, né? Os maiores testes da GM acontecem dentro do campo de provas, então ver um na rua significa que está aí na iminência de ser lançado para sair. E a GM pode estar acelerando justamente por causa do Thera. Né? Então, justamente, aproveitar o momento e para vender também, né? Eu acho que assim, o planejamento de uma montadora não é, lançar o Pulse, eu preciso fazer alguma coisa. Não, isso aí já estava rolando anos dentro da GM. Aconteceu que a Fiat chegou primeiro, e depois veio o Renault com Caddy, e depois veio agora a Volkswagen com Thera. Mas é de uma demanda de mercado, né, que os SUVs compactos tradicionais, Renegade, HR-V, essa galera subiu no telhado, né? 150, 180 mil reais. Já saiu do escopo de compra de muita gente. Então abriu de novo espaço que era do CrossFox, que era do Fit Twist, né? Caramba, Fit Twist. Fit Twist traz os negócios. Nossa, né? nós temos uma biblioteca. Não, meu sonho de futuro é virar o Jason Vogel. Boa referência. Grande Jason Vogel. Boa Grande Jason, uma Grande saudação abraço. pro nosso amigo. Saudações. Amigão. Vamos falar dele mais pra frente, que ele esteve com a gente no evento lá no Rio de Janeiro. Exatamente. Calma, vamos falar daqui a pouco. Foi tudo um teaser, né? Tudo um teaser. Mas assim, o SUV compacto tradicional tá muito grande, tá muito caro, com features que nem todo mundo quer ou precisa, ou às vezes ambos. E abriu esse espaço de mercado para um SUV na faixa de 100, 120 mil. Que é onde está atuando bem o Pulse, onde está atuando bem o Cardium para padrões de Renault, né, que é um pouco menor em volume. E agora o Thera queimando o estoque inteiro em 50 minutos, né? Enfim. Então a gente está vendo agora a GM trazendo a proposta dela. A GM, a gente tem que lembrar que está trabalhando em cima daquela plataforma GM, né, que é
dessa geração do Onix, Uhum. que já tem um tempo, que foi um desenvolvimento aí em conjunto com as parceiras chinesas da GM. Então, não é tão liberado assim o desenvolvimento desse carro quanto é na Fiat. A Fiat sabe que se quiser fazer o carro pintado de bolinha, ele faz e ninguém reclama. Mas a GM já tem um pouco mais de compartilhamento no desenvolvimento que dá uma engessada maior. Sem te interrompendo, Rods, dá uma descida ali naquela. Eu acho que foi muito feliz na mais para baixo. Mais para baixo? Aí, essa foto. E dá uma ampliada nessa. Do jeito que tá aí, sem entrar ali. Eu acho que essa foto foi muito feliz, essa compara que a gente colocou no site, justamente para a gente ver alguns elementos que parecem, mas desparecem, né? Ou seja, a lanterna já dá para ver que vai ser bem diferente. Né? Ali no flagra a gente vê uns filetinhos que pode dar um indício de uma lanterna de desenho diferente. Tá bem coberto, é muito incubado o que a gente está falando agora, mas as dimensões parecem muito semelhantes. Então, realmente, ele pode ser o que o Thiago está falando. Uma leitura aí para quem não quer ter um SUV gigantesco, ou grande, ou maior, ou enfim, não precisa ter um SUV grande, mas também pode ser uma iniciativa diferente da GM e realmente trazer algo do parâmetro, do patamar que era o Active. Ou seja, visual. Né? Ou seja, que não precisa ser, basta parecer. Exato, exatamente o ponto que eu queria chegar. Eu acho que ninguém quer ter um SUV menor. Né? O brasileiro gosta do poder. Né? Se ele pode, ele tem. Mas ele não pode. Mas a conjuntura... Mas a conjuntura... né? Mas assim, dá pra ver que é um carro que tem suspensão elevada, dá pra ver que é um carro que a roda é diferente, o gap de roda pra caixa de roda é maior. A porta é praticamente a mesma, se não for a mesma. Eu acho que deve viu? bem ser, viu? Eu vou chegar, quando eu tiver o lançamento desse carro, eu vou chegar na GM e falar, se eu pegar essa porta e colocar no Onix, encaixa? Aí eu vou falar, não, é uma outra porta. Enfim, Tá bom. é parte do planejamento da GM, que teve investimento em Gravataí, né? Porque o Tracker não é Gravataí, é Onix e Onix Plus apenas. Exatamente. Então esse carro vai ajudar a dar volume em Gravataí também. Então é uma cartada da GM, né? E você me lembrou uma coisa muito bem, que é o nosso próximo assunto também, e já meio que entrando nele, né? O Onix, ele não pode crescer muito para virar um SUV, porque senão ele esbarra na Tracker. E o Tracker, né, acabou de ser revelado pela General Motors esses dias. Eles soltaram, posso dizer talvez até que uma iniciativa não muito comum, que eles mostraram o carro saindo da linha de montagem antes mesmo do lançamento para a imprensa. Não é comum. Não é. Não é comum. Então, aí a gente já conseguiu ver, é quase que um flagra não flagra, né? Aí essa foto que o Rods colocou na nossa tela aqui, dá para ver que eles finalmente atualizaram a central multimídia, fizeram ela mais integrada ao painel, como era na versão do Tracker chinesa. O painel ali o cluster, né, central, ali onde é o velocímetro, ele ainda não é o mesmo da versão chinesa, ele é aquele nacional. Spin, né? É o da Spin. Spin, né? Spin, o primeiro carro nacional da Chevrolet com painel digital de série. Toma essa. Exatamente. E aí é o mesmo painel, né? Ou seja, deve ter alguma atualização, né? Porque é um carro novo, mas a gente já vê que é bem semelhante ao da Spin. E eu achei assim fantástico, porque eu gosto muito dessa construção de painel ali mais integrado. A gente já viu um painel semelhante ali na Blazer, que ele já é o painel americanizado, Esse todo layout integrado. integradinho, mais quadradinho ali, ele remete já, claro, com as devidas proporções aí, ele remete. Sabor. Vamos lá, com calma. Sabor. Sabor, Tem um sabor chocolate, de Equinox, não é chocolate. Não é chocolate, é sabor. Sabor é chocolate. tipo. Posso Sabor fazer as café. críticas já? A partir de uma Ai, foto meu desse Deus. Tracker. Olha lá, hein? Faça. Mesmo volante de aro fino. O brasileiro não gosta, o brasileiro gosta de pegar no grosso. Meu Deus do céu. E o painel não tá bem integrado. Olha quanto espaço Não, tem mais em plástico branco ali. tem em volta do então. cluster, né? Deve ser um cluster de 8 polegadas. Outra ali, no coisa, máximo. tem uma cara de ser o Tracker Premier, que é o mais completo, certo? Ou RS. Ou RS. Ou RS. Eu acho que esse é o RS por causa do acabamento vermelho. Certo. E Deve o ser essa preto, mesma unidade grade aí. preta. Mas beleza, volta lá pra Painel. foto que tava. Essa aqui. Mais volta. Aí. Ar-condicionado automático. Show. Uma zona Uma zona. e a mesma telinha de LCD desde 2000 e... quando lançou. 2000 lançamento. Então, assim, vão atualizar o visual, já tinham atualizado a mecânica, porém, se chegar um Tera da GM e esse carro não tiver uma atualização boa de equipamento,
fica uma proposta cada vez mais difícil. Enfraquece a proposta, né? Você sabe o que eu sinto com o que você está falando? De verdade. E foi uma coisa que um amigo meu que tem um tracker PCD, ele ligou para mim e falou: pô, Rodrigão, vi que lançou a nova e tudo mais, bababá. Devo trocar? Eu virei para ele e falei assim: cara, se você gosta do seu tracker, eu acho que é uma boa, porque o dele é do lançamento, da época do lançamento. Lançou o carro, ele comprou. Agora, eu não sei como isso conquistaria novos clientes. Ou seja, é uma evolução do tracker, né? Ali a frente nova, o interior novo. Para quem já tinha um tracker antes, vai mudar, né? Porque você vai se sentir em outro carro. O volante é o mesmo, o câmbio é o mesmo, o motor é um pouquinho diferente, porque é injeção direta, piriri pororó. Mas o painel, o cluster é diferente, a central multimídia é diferente, é maior, mais legal e tal. Então você vai sentir uma diferença. Você não vai trocar 6 por meia dúzia, não vai ser o mesmo interior. Ou seja, não é uma mudança de ano, é uma mudança realmente mais orgânica até. Né? Parece uma evolução orgânica até. Tipo, então, é uma evolução, não é uma revolução. Exato. Né? Exato. É incremental. Exato. E a frente ficou linda, aí ó, a central multimídia com a pressão dos pneus. O carro ganhou um banho de loja de evolução. Isso, que é aquela luzinha no painel que ninguém sabe o que é, não sabe arrumar e reclama depois. Isso, pelo menos é visual. E aqui, pra mim, é o pecado. Isso. Fala pro seu amigo que, pô, comprei pra você. Você tem um RS 2024, eu comprei um novo pra você, da mesma cor. Para os dois de traseiro e vê em qual que ele vai. Não, tem uma mudança ou outra. A mudança principal ficou na lanterna, né, com novos elementos. Ela parece um pouquinho mais diferente. Ela parece talvez mais LED, né? Aqui do lado. Os elementos ali, internos foram rearranjados. Né? A gravatinha preta. A gravatinha preta acho que já tinha já na RS, na RS. Não na RS. Mas ali parece que mudou, a lateral é mais cromado, um negócio mais diferente. É o que a gente dá para ver pelas fotos e os vídeos, pouca coisa que a gente teve de informação. Não soltaram muita coisa, né? Mas eu acho que é um carro feito para quem já gostava do carro, sabe? Do tipo, ok, é confortável, é legal, mudou o painel, mudou isso, aquilo, mas nada muito novo. Não surpreenderam a gente, talvez, que a gente estava pensando aqui, já elocubramos bastante sobre o tema de ser talvez o primeiro híbrido da GM. Eu ia falar não isso. É dessa vez. Não é dessa vez. Não é dessa vez, pelo visto. Mas tá demorando, né? Tá demorando. E ele parece realmente mirar em apenas T-Cross, me parece, né? Porque você vê que o Creta tem um apelo de ter mais equipamentos, tem uma coisa de linhas mais rebuscadas e tal. E aqui ele não se esforça muito, ele joga meio que pelo seguro aqui e segue sendo ele. O time tá ganhando, não se A gente fez uma avaliação do Duster Iconic Turbo. 165 cavalos. É pelo menos 20 a mais que 1.2, não é? Agora tá com 140, né? Esse Duster, eu falei, pô, mas... Foi o que fez a avaliação. Eu falei, pô, mas 170 mil reais é complicado, né? Aí nos comentários todo mundo falou, esse carro é 137, 140 mil na concessionária. 140 mil, você leva um Duster, que é muito maior, mesmo nível de equipamento, mais potente, ou você leva um Tracker? Então, e aí a gente entra também nessa seara. Dentro de casa vai ter um concorrente, que é o próprio Onix Active. Mas aí tem dentro do que você está falando, tem um outro fator bem interessante. Quando uma pessoa compra um SUV, uma big maioria vai olhar primeiro para a cara dele, né? À frente, pelo design. À frente? À frente. Então. O design, assim, o Duster, para quem já entende tipo de carro e gosta um pouquinho de uma ideia mais raizona, entende o Duster. Mas acho que a maioria média do brasileiro não pegaria. Você pegou um ponto bom, Vou adendar uma coisa. Fazer um adendo. Traga. O senhor editou o meu vídeo do Duster. O senhor viu no final do vídeo quando eu falei: o Duster precisa que o brasileiro faça uma coisa que ele não faz, que é entender o que ele precisa. Exatamente. Ele compra pelo visual. Exatamente. Exato. Então, porta-malas do Duster dá uma surra, é muito maior. O banco traseiro do Duster dá uma surra. Por isso que eu tô falando. Eu acho que ela foi feita assim. Você tem uma? Aí, ó. Ficou legal, hein? Olha a frente nova. Então, mas... Vai na concessionária e troca. Não, agora vou... Pela nova. Vou, né, aumentar aqui o pensamento. Dá para sobreviver dependendo só do seu público? Não, não dá. Exato. Esse é o ponto. Parece que ele tá brigando com quem? Com ninguém. Talvez com ninguém. Consigo mesmo. Eu já penso, sabe qual que é a provocação aí? Então, em cima do que vocês estão falando, eu lembro daquele meme do Homem-Aranha, assim, né? Exatamente. Então, mas tirando a crítica,
Eu acho que foi um carro bonito, a frente eles acertaram. Confesso, eu sou réu, confesso, eu não gostava muito quando lá atrás começaram a vir os primeiros carros com o farol dividido. Eu achava que era mais coisa para quebrar, né, numa pancada. Mas agora já vai se acostumando e tal. E eu acho que a General Motors faz muito bem essa parte de esconder, né, o farol principal quando ele está apagado. Ele é muito no design, assim. Eu já penso até o seguinte, o cara põe uma peliculazinha, ele não pode, hein? Olha o tuning, mano. Olha acontecendo, hein? Só, mas já é sua mãe. Já é escurecido, já é escurecido. Mas se eu desse uma escurecidinha a mais, ia ficar com aquela cara de olha lá, no close pra você. Já é escurecido. Fazer o tuning. Já é escurecido. Eu acho que fica bem legal. Acertaram muito na frente. O interior a gente vai descobrir mais pra frente, mas já acho que acertaram. Mas, de novo, seguiram a receita da Trailblazer, que atualizaram a frente, atualizaram o interior, mas faltou caneta pra atualizar. Acabou a caneta. É que o showroom você vê os carros de frente, né? É que assim, falando a sério, eles provavelmente tinham um orçamento limitado. Me recuso a falar budget. Eu vou apontar. Falou. Vai ganhar o coletinho. Uau, piadão. Vai ganhar. O patinete eu já tenho. Mas eles tinham um orçamento limitado. Eles tiveram que concentrar as alterações onde eles entendiam que iam ter um ganho maior. Né? Ó, então... Volta lá, Rods. Essa foto provavelmente é da Premiere, né? Com as rodas. Já o farol já não é escurecido, tá vendo? Então já aparece mais. É mais evidente, né? Mais evidente. Farol halógeno. Farol halógeno, será? Parece, né? Sim. Parece. Será? Se esse farol for de LED, eu não sei o que eu faço, porque eu não tenho nem ideia. Não tem nem a barba pra tirar, né? Eu tava esperando mais. Eu criei mais expectativas sobre o que ele poderia fazer do que sobre o farol. Tô aqui pra quebrar expectativas. Meu Deus do céu. Mas é isso. Então, o Tracker vem aí no mercado. Já mudou também o espelho, eu não tinha visto. Mas, ô Perini, mudou a capa do o espelho. motor ainda tem correia banhada a óleo. Ainda teremos a isso internet aí. vai. Temos A comentários já loucura. nessa matéria, Rodson? Vamos dar uma olhada aqui embaixo? Vocês vão entrar mesmo nesse assunto? Comentários podem ser tortuosos. Essa zona da perigoso, internet hein? ela É perigoso. Vamos ver. Olha vamos lá, ver. hein, Rods, toma cuidado. Eu vou fazer que na vigilância sanitária e entrar nessa seara. Olha só. Olha lá, o cara já entregou o ouro ali. Olha só, ó. General Motors pode ir lá em DF e processar a concessionária. Chama a concessionária lá em DF. Acabei de chegar da concessionária aqui no Distrito Federal e eles receberam 2 unidades que não podem ficar no salão antes do lançamento oficial, porque a Chevrolet os multaria. O que você foi fazer? Por onde você andou? É XNA. China, sei lá quem você é. China, ótimo. China. Xena, Princesa Guerreira. Princesa Guerreira. Praticamente o mesmo carro, com o interior bem renovado. Será que vai voltar a vender? Duvido. Até porque ele se assemelha a tantos outros SUVs chineses. Né? Na verdade, nós estamos diante de um SUV chinês, basicamente. Um sino brasileiro. Olha, eu não precisei nem ler, mas há 4 horas atrás aqui a internet já chegou. Ó. A pergunta que não quer calar. Correia banhada a óleo ou não? Ou seriam casos isolados que acontecem muito? É raro, mas acontece. Mas sempre acontece. Eu vou responder esse comentário. Leia na nossa matéria, que explica muito essa seara toda aí de correr banhada a óleo, se dá manutenção, se não dá, a gente foi atrás, vale a pena dar uma procurada ali no buscador do motor1.com, tem bastante informação para desmentir ou fomentar esse boato ou não, vou deixar assim, da internet. Mas tá aí, nova Tracker. Comenta aqui embaixo se você gostou, se não gostou. A gente quer ouvir também. Traz o seu feedback para nós. Dependendo, você vai no Onix Aventureiro ou vai de Tracker, né? Independente do bolso, é bom lembrar isso. Eu acho legal isso. Que prefere, né? De verdade. Eu acho que vai depender muito, Thiago, do valor. Uhum. O Tracker, se continuar com o mesmo valor, o Rods está com o site lá. A partir de 119 você já tem um carro que é mais alto, mais mas continua com o mesmo facelift aí. É possível que talvez as 2 gerações convivam aí. Não sei se por estoque. O espelho parece, já parece igual. Vai ter uma atualização em breve aí que a GM prometeu uma porrada de lançamento, então a gente só vai saber mesmo. De uma vez só, né? Mas é legal pontuar que essa faixa de 119.990 é uma faixa artificial. Isso. É uma... Não vou falar que é culpa do capitalismo ainda. Fica Deus. tranquilo. Se segura. Ô, Thiago, você segura aí. Tô me segurando.
Se esforça. Mas a 119.990 é o limite para você ter isenção de IPI e ICMS dependendo do estado. Então, praticamente Pelo todo PCD. SUV tem uma versão de 119.990. Fastback, Pulse, Todo mundo joga o Tracker, jogo. T-Cross, Nivus, todas têm. Então qual é a realidade desse preço desse carro? Realidade... 140? Não, então, pega a próxima versão. No caso de um Renegade, ele pula de 119.990 para 140 e lá vai fumaça. Vamos falar em 140, que eu lembro que eu começava nesse valor mais ou menos. 140. E olhando pro Tera, 140 é o Tera topo. Uhum. Ou seja, aí você fica naquela novamente naquela conversa que a gente já teve. Tera topo ou um Nivus de entrada? Tera topo ou um T-Cross Sense de entrada? Então é isso que vai. O que eu acho que o consumidor vai olhar é isso. Se realmente eu quero um carro menor, mais completão, ou melhor, se eu não preciso de espaço e eu quero um carro completão, ou putz, eu preciso realmente um pouco mais de espaço, o Tracker é um pouco maior do que o Onix, um pouco não, é maior do que o Onix, eu vou no Tracker. Mas aí eu não vou conseguir comprar um topo porque o topo é R$189 mil. Tá bom, então eu vou propor um desafio para você e para o pessoal do comentário. Certo. Me mostre uma pessoa que, dada a oportunidade de comprar um carro maior sobre um carro menor, escolheu o menor. Me mostra. Ixi. Reflitam. Mas tem o mesmo preço? Fica o questionamento. Nessa questão aí, o Tera topo, o T-Cross básico... Porque, por exemplo, tem muita gente que valoriza, que nem você comentou ali na hora que a gente estava vendo as fotos, o ar-condicionado automático. Tem gente que gosta muito disso. E aí, por exemplo, se você está falando de comprar um carro maior, você vai optar por menos equipamentos. Já não vai ter o ar-condicionadinho automático. Eu também gosto muito. Você põe lá no 22 e ele regula o ar para você, né? Você não precisa ficar adivinhando, contando as bolinhas e tudo mais. Vou te falar, esse negócio que você acabou de trazer é uma reflexão interessante. Eu tava testando essa semana o T-Cross, completão lá, R$197 mil. Só andando aqui na cidade. E eu lembrei quando eu usei o Tera, o completão de 140 e poucos paus. Fiquei pensando, cara, tem T-Cross 1.0. E também tem T-Cross sem teto solar, né? E aí? Vale a pena guardar 40 pau no bolso e ainda andar de SUV? E com equipamentos. Quando a gente fala uma diferença de 5 mil, a gente tá falando de um seguro, de um licenciamento. Cara, 40 mil reais. 40 pau é dinheiro, 40 parceiro. conto na parcela, amigão, Tipo, se você vai ficar 5 financiado, anos. você vai pagar 2 anos mais. Exato. Entendeu? No mínimo. Uhum. No mínimo. É pesado. É uma reflexão pra você Botar na ponta do lápis, cara. Eu vou mudar até o termo. Se você tem os 200 mil, concordo com você. O cara vai optar pelo maior que ele conseguir com mais equipamento. Porque ele chegou no topo da montanha. Ele tá lá. Por que não? Né? Ou seja, Me esforcei para esse vou gastar esse 200 mil reais. e tal. Eu vou olhar o carro mais completo e maior que eu consigo comprar. Agora, se o cara tem 100 mil e o resto ele vai completar no financiamento, cara, ele vai olhar a ponta do lápis. Até onde eu consigo... Putz, 120, se eu dou 100 mil de entrada, 20 mil representa pagar um ano facilmente 2 mil reais na parcela, ou mais, contando juros e tudo mais. Não vou fazer a conta agora tão rápido assim, porque eu sou de humanas. Agora, de 120 para 140 para 160, cara, a gente sabe que cada vez mais sobe os juros e cada vez mais a conta fica mais pesada para o cara pagar e cada vez mais seguro anos, mais alto, IPVA mais alto. Manutenção mais cara, roda maior, pneu mais caro, toda aquela seara que a gente já entrou debatendo aqui. Então, eu realmente acho que é para quem vai financiar e fazer a conta na ponta do lápis e olhar. Eu volto pro final do vídeo do Duster. Parar para pensar para comprar. Não se faz isso. Parar pra pensar pra comprar? Até rima, parar pra pensar pra comprar. Exatamente. Fala 3 vezes rápido. Parar pra pensar Melhor pra comprar. não. Parar pra pensar pra comprar. Não, você passa. Bom, Você agora pensa no conto. eu estou Já precisando- passamos por quanto tempo aqui? Já passamos por algum tempo. Então, para mudar toda essa energia, Energia. chegou a hora da gente falar de energia, mas antes vamos recarregar as nossas energias. Muito Passe-me um geladinho Qual senhor vai? roxo. Vai qual? Rojo. Vai na daquele roxo? Esse. O roxo, que roxo, vermelho. Esse aqui. Então esse é aqui não. lento, Esse nossa. aqui. Sem açúcar pra mim, por favor. Pra ti. Pra Aqui, ó. você? O mais geladinho. O mais geladinho. geladinho. Ah, senhor, acho que o geladinho é esse aqui. Eu acho. Esse aqui era pra ser do Thiago, né? Mas tudo bem.
Só porque é vermelho? Meu Brasil jamais será Cara, vermelho. esse aqui tá mais gelado. Esse tá mais Não gelado. tem problema. Se quiser, me passe esse. É mesmo? Aham, Mas não tá tão manda aqui, gelado. manda Mas aqui. vocês estão importa? discutindo Esse eu nunca qual provei. Qual que é esse aqui? Meu Deus do céu, cara. É muita opção. Pedro, a gente tem que decidir. Melancia. Watermelon. Mandar um abraço pro pessoal da Red Bull, que Um drink. fortalece a gente. Saúde, senhores. Saúde. Vamos recarregar. Tá aqui, Red Bull. Esse aqui eu tinha tomado. Eu tomei na última live que a gente fez aqui. Muito bom, eu gostei desse aqui. Mas eu gostei mais do verdinho. Esse aqui é sabores misturados também, né? Esse é É flex? pomelo. Pomelo. Específico. E aí nós vamos entrar com essa energia toda, com a energia lá em cima. A gente fala de Electric Days. Por favor, close nessa foto aqui, Olha só, Rods. eu com meu super tênis eterno. Que Declamas, E eu declamas. de olho fechado lá. Moderno, né, gente? Grande clique. Grandes Moderno, momentos né? do esporte. Grande clique. Tendência, né? Fizemos o Electric Days 2025. Essa edição foi lá no Rio de Janeiro, junto com o Energy Summit. Foi um evento muito legal. O Electric Days cresceu muito. A gente estava junto com grandes nomes aí globais, né, Julinho? Ganhador de prêmio Nobel. Não é pouca brincadeira, não. E a gente apresentou lá o Electric Days comentando vários temas da atualidade. A Stellantis apresentou bastante da sua estratégia, principalmente com a Leap Motors. Comentou sobre a estratégia deles do carro híbrido num valor mais em conta, em carros de entrada como o Pulse. Né? Mostrou pra gente lá o Pulse Hybrid, o 500 elétrico, que eu nunca tinha visto, achei super legalzinho o carro. Eu gosto do Fiat 500, eu achei muito legal. Tinha também uma Grand Cherokee 4xe e o Peugeot E2008 em exposição, reforçando então a gama, né, de carros híbridos e elétricos da Stellantis. A Horse, cara... Quem que é a Horse, cara? A Horse é um fabricante de motores que está entrando no mercado com uma grande novidade, né, que é o Range Extender. Eles levaram, e foi uma estreia mundial no Electric Days, eles levaram uma van com o Range Extender. E eles fornecem motores para X marcas. Quem quiser comprar. Quem quiser comprar. Agora é para qualquer marca. Hoje você encontra em produtos da Renault já. Sim. Mas por causa da parceria, né? Mas agora, como a Horse é uma empresa agora independente, né? Então ela pode fornecer para qualquer montadora. Abriu as portas, que legal. Sim. E também encontra em ônibus já. Já tem motor Horse com o Range Extender caminhando para ônibus. Então, no futuro próximo, já tem os motores e daqui a pouco a gente vai ver. E o que é o Range Extender? Ele une os dois mundos, né? Ou seja, é um carro prioritariamente elétrico, porque quem toca as rodas é o motor elétrico, mas ele tem um motor a combustão junto que alimenta as baterias do motor elétrico. Então, você não precisa carregar. Você simplesmente abastece. A van... Eu não sei se você consegue abrir rapidinho aí, Rods, a foto. Basicamente você está andando com um gerador de energia. É um gerador, mas é um gerador. Exatamente. E com a vantagem que você pode ter uma bateria bem menor do que seria no elétrico convencional, né? E essa van é muito legal porque assim, eles instalaram o motor a combustão atrás, para justamente você ver que, primeiro, não toca as rodas, você vê ali, não tem eixo, não tem nada. Ali embaixo está o motor elétrico ali acoplado, onde seria o câmbio. E não tem ligação nas rodas. Deixa eu abrir aqui a imagem pra gente ter uma... Olha só onde fica o motor da van. Demonstrativamente, né? Isso é funcional. É funcional. Não, digo assim, para mostrar que o motor não traciona, né? Não importa. Ele é o gerador mesmo. Esse é o gerador. Então o motor funciona normalmente, como se fosse um carro. E esse aí é um motor elétrico que gera energia para as baterias. Então você tem um outro motor elétrico que toca as rodas. Animal. Nesse caso. Então eles instalaram aí justamente para mostrar, a aplicação real não vai ser assim, né? Na verdade, para mostrar, isso é demonstrativo mesmo. É só para mostrar que se quiser colocar no teto, você coloca no teto. No Etios também dá? No Etios também dá. No meu Etios dá. Você coloca lá na frente no motor, se for o caso, entendeu? Então tudo vai depender do que você está construindo. Por exemplo, eles já estão fazendo ônibus com essa tecnologia e já tem expansões aí até pensando em marítimo. Ou seja, é muito bacana, é uma tecnologia nova.
Inclusive é legal mostrar, teve uma foto que deu para ver que o gerador elétrico que está acoplado ao motor é da WEG, que também é a empresa brasileira. A parceria principal deles é a WEG. Esse conjunto foi fabricado no Brasil. Então por isso que é a grande aparição. O motor foi fabricado no Brasil, o gerador foi fabricado no Brasil, então foi tudo o powertrain foi fabricado no Brasil. Powertrain, né, entre aspas. Né? E assim, esse sistema de um gerador de energia, um extensor de autonomia para veículo elétrico. Antes que reclamem que essas coisas novas não vai dar certo, sabe quem usa esse sistema? Locomotiva. Diesel elétrica. Há 50, 60 anos? Muito tempo. Então é um sistema que já é usado há muito tempo. Só não é usado em carro. E pouca gente sabe, né? Porque você vê lá o vapor saindo da locomotiva e fala, acho que é diesel. É diesel. Não é. É um motor que alimenta as baterias. O sistema elétrico. Que alimenta o gerador, que alimenta o sistema elétrico. Então é muito interessante. Foi a primeira aparição deles com o produto. Então foi muito legal. Quem esteve lá no Rio com a gente pôde ver, conhecer esse novo conceito. Então é uma coisa muito diferente que está chegando aqui no Brasil. Bem legal. E por último, e não menos importante, a Hyundai levou o Nexo movido a hidrogênio e o Ioniq 5 elétrico. Também reforçando a busca, né, por novas tecnologias, né, Julinho? E aí você pode falar muito melhor do que a gente, essa busca da Hyundai pelo hidrogênio com a parceria com a USP, né? Sim, a Hyundai ela aposta numa saída multi-solução, né? Ela não quer fechar, ela investe bastante, sim, nos carros elétricos, mas é uma das que está apostando, acho que tem algumas poucas marcas aí que estão apostando pesado no hidrogênio, a Hyundai é uma delas. Inclusive, não só para veículos de passeio. Aqui no Nexo é uma demonstração de veículo de passeio, mas ela já tem caminhões na Europa, já tem caminhões a hidrogênio. Então tem várias aplicações. E a ideia é escalar. Realmente eles estão insistindo, tem parceria com a USP. Inclusive o presidente mundial, né? O CEO global da Hyundai veio aqui para São Paulo. Olha só. Para mostrar, a importância que eles estão dando para isso. E até o sistema de obtenção do hidrogênio que está sendo testado pela USP. Não é aquele hidrogênio cinza, né? Que vem da reforma de gás natural. É hidrogênio verde. É hidrogênio verde que vem de etanol, vem de biomassa de cana-de-açúcar, enfim. É isso que a USP está testando. Na palestra que eles fizeram no ano passado, lá no Electric Days, eles explicam bem isso. E esse carro também estava com adesivo ali grande, a lateral, se você subir, Rods, etanol ali, que é a conversão mais do etanol limpa. Então, é muito legal, um conceito bem interessante. A gente chegou a andar nesse carro, né? Você quem andou nesse carro? O Fábio fez vídeo Fábio. Acho que o Fábio fez tem vídeo no canal com esse carro. Sim. Eu tive o prazer de manobrar esse carro aí lá no Rio de Janeiro, dei uma voltinha no quarteirão com ele e, cara, o alcance dele com um cilindro era de 560 km. Tava mostrando ali no painel. Então, é pesado, cara. O negócio vai longe. Então, mostrar muda a vida, hein, mano? Existe outra tecnologia também para um futuro próximo. A grande vantagem do hidrogênio é que você continua tendo uma propulsão elétrica. Então é um processo de eletrólise, se eu não me engano, que gera corrente elétrica com o hidrogênio. Porém, o hidrogênio, ao contrário de um carro elétrico, o tempo de abastecimento é igual de um carro GNV. Você bota o bico, vai... Pronto, acabou. E aqui a gente tem um passo adiante, porque tem o que a USP está desenvolvendo é tipo um reformador. Que aí você vai transformar o etanol já em hidrogênio. Então você elimina toda a necessidade de investir numa infra de distribuição de hidrogênio, que é bem caro, né? Então, quando chegar numa escala desse reformador aí do etanol para o hidrogênio, aí... até puxando na memória o Electric Days também do ano passado, quando a Hyundai estava lá de parceira conosco, eles tinham um sistema na Coreia do Sul de usar lixo para fazer hidrogênio. Caramba! Eu acho que era aquele biomassa que sai do biomassa, lixo, né? Reformador que usa baseado em biomassa. Estamos quase chegando na realidade de Marty McFly, que vai ter um Mr. Fusion no carro, vai botar lixo lá dentro e vai andar com o carro. Isso, mas eu vou te cortar agora porque o tema não é De Volta ao Futuro. Continuando. Ou não. Mas De Volta pro Futuro de repente. De Volta pro Futuro, depende. Simbora pro futuro. E antes que os haters falem, estão defendendo uma tecnologia que não existe. Existe hoje um ponto aqui em São Paulo. Não, eu falo isso, sabe por quê? A gente teve uma palestra muito interessante sobre hater no Electric Days. Foi lá o Galileu da Dados X, que é uma empresa que capta dados e atua muito sobre o mercado de veículos elétricos. E apresentou uma palestra, cara, falando que existem hoje 18 mil haters na internet contra o carro elétrico. Só 18 mil? Não, cara. Brasil. Mas Brasil, no cara. Brasil? Tá fácil, então. Organizados.
Organizados. Tá bom. Organizados, estruturados, com financiamento. Não é Oi? algo... Pagos. Pagos. Assistam essa palestra Tem do que Electric ver. Days. Vocês têm que ver. assistir. Tem que assistir. Pagos. Tem que Pagos. assistir. Conteúdo pago para falar mal de carro elétrico. É. Então, assim, a lição que a gente aprendeu, e eu até fiz essa pergunta, então assista a palestra, eu fiz essa pergunta pro Galileu no final do tipo, então, beleza, a gente tem lá os haters, e assim, tá tudo bem você ser hater, você não gostar de algo, tá tudo bem, você pode não gostar. Pô, mas virou profissão, Mas mano. não fomente fake news, não Ah, fomente sim. inverdades, não defenda algo Escute que não é bem. real. É. E aí até brinquei com ele. Seria então aquela velha história do cara do carburador que quando viu injeção eletrônica falou: não, isso é uma porcaria, é um absurdo, não vai pra frente. Ele falou, 8 válvulas, 16 válvulas. falou é a mesma analogia. O Carro cara não 4 conhece, pontos, nunca experimentou e tá falando mal sem saber. Então, conheça, vá atrás, se informe. E se você não gosta de algo, cara, tá tudo bem e tal, mas não precisa fomentar fake news e tudo mais. Porque ele também comenta que 12 mil pessoas deixam de comprar um carro elétrico por conta de fake news sobre carro elétrico. Por causa de 18 mil pessoas que são pagas pra falar mal de carro Que elétrico. são pagas para falar de mal de carro. Quem será que paga? Então, a pergunta é essa. Quem Quem tá por financia? trás? Assista a palestra e ele responde. Tá lá disponível Tá no lá, canal é. do YouTube. Caraca, meu. Cara, essa palestra foi muito legal, então por isso que eu comentei. Não sejam haters sem saber das coisas, sem ir atrás de informação. Os caras vão lá pra descobrir como é que eu me inscrevo pra virar hater. Ser pago, né? Exato, ganhar um extrinha, né? E Pois tá é. aí, ó. O Hyundai elétrico, desculpa. A hidrogênio. Hidrogênio. É elétrico também, É, né? deixa de ser elétrico. também Não deixa de ser elétrico. Não deixa de ser. E a gente teve várias palestras interessantes. E aí, E o eu vou Ioniq também, né? levantar pra você Bonitaço. cortar a bola, Julinho. A gente tem uma palestra muito interessante de uma marca que lançou uma fábrica? Lançou a fábrica? Lançou. O que é lançar uma O que é fábrica? lançar? No Você sentido pega a fábrica e- estrito. É. Inaugurou? Reinaugurou, reabriu. Inaugurou, É, iniciou operações. É um teaser da anteprévia da... Se você não tá entendendo nada do que a gente tá falando aí. A gente também não entendeu. Mas A vamos tentar BYD entender. Acho que mais, Fez- mais da metade da internet também não entendeu. A Sim. BYD fez um evento lançamento. Lançamento não. A BYD fez Olha um aí. evento. Já tá vendo? Já tô entrando em contradição antes. A BYD fez um evento nessa segunda-feira para mostrar a que pé anda a fábrica. E por aí muita gente divulgou notícias falando: a BYD lançou a fábrica, a BYD inaugurou a fábrica. O que você viu lá? Eu vi muita coisa, muita evolução, muitos equipamentos, Muito linhas espaço. muito espaço, linhas de montagem, sim, veículos pré-montados, montados. Porque pra quem não sabe, não é que inicialmente a fábrica vai fabricar, a marca vai fabricar do zero. Não, isso é uma coisa É também um que a outro gente vai... regime de montagem, né? Isso, acho que eu vou dar Carros uma... pré-prontos, né? Isso, gente sem vai dar uma- carboidrato, sem glúten. Não, a gente vai dar uma repassada nisso. Tem muita coisa, assim, em linhas gerais. A evolução é, assim, é absurda pelo tempo. Acho que o Perini, você esteve lá, né? Sim. Poucos meses atrás, era só, tinha só as colunas lá, os galpões. Agora realmente está tudo montado, tem equipamento, tem linhas de produção. Porém, todavia, no entanto, ainda não está em operação a linha de montagem. Inclusive, até você falou, Rods, SKD, vai ser regime SKD, né? E pra quem não sabe, CKD. SKD. é o SKD? SKD. Não vai ter regime CKD. Tem... Não vai ter. Não. Porque antes eles tinham falado que ia ter. Não, o que vai acontecer, vai ter uma transição do regime SKD direto para um regime de produção nacional. Então já mudou toda a estratégia. Porque Julinho. na vez que eu fui lá, eles falaram que ia começar no CKD, fazer um ramp-up de produção para depois vir um SKD. Ramp-up. Pra quem não sabe lá em casa, lá de casa, que tá ali em casa, o que é no final do dia? O carro continua sendo importado, porém chega levemente desmontado, certo? Isso. E o que ele vai acontecer aqui no Brasil? O processo SKD, diferente do CKD, que é completamente desmontado, o CKD vem tudo desmontado do exterior. E aí tudo montado aqui, ainda que com peças externas. Agora no semi-desmontado, que é o SKD,
ele vem em grupos, né? Vem um conjunto de powertrain, mas o carro em si, a estrutura, ela vem praticamente montada. Isso, mas se você for comprar um carro agora na BYD, ele vai ser um carro importado da China completamente. Ainda é um carro importado. O que aconteceu? Até chegar na Já loja chega esse montado carro, aí vai no demorar Brasil. uns 8 meses. Isso. O que eles têm de produção guardada aqui. Mas voltando para a questão do evento da apresentação. Então, o que a BYD mostrou lá? Mostrou o avanço da fábrica, o avanço do galpão, realmente foi um avanço muito grande, mas os carros ainda não estão saindo da linha, mesmo que nesse regime aí, parcialmente, né, semi-desmontado, ainda não estão sendo montados no Brasil. O que foi mostrado lá foram algumas unidades que foram montadas para testes, né? Unidades de Experimentaram as máquinas ali. Isso, Não de homologação. Não tá rolando. A linha de produção. Ninguém apertou o botão ali. Começou. Não está funcionando ainda. Você não cortou o laço da fábrica, né? Não. Nossa, você Não ficou é. frustrado, hein, mano? Não é. E todo mundo foi com uma expectativa. Não, será que é a inauguração da fábrica? Será que é? Não é. Não é. Isso vai acontecer, tá muito próximo de acontecer. O Alexandre Baldi, né, que é o Charmaine, enfim, tá à frente, ele deu uma coletiva, explicou bastante coisa. Tá muito próximo disso, tá mais por questões legais, de licença ambiental, licença do Corpo de Bombeiros, alguns trâmites burocráticos. Aí Ou seja, não houve uma inauguração. Não houve uma inauguração. Houve uma amostra do primeiro carro fabricado no Brasil. Exatamente. Mas eles não falaram onde fabricou. Foi montado no Brasil. Não, Falaram sim. que foi montado. Falaram onde ele foi montado. ou Exatamente em qual... Não. É que trouxe no navio, aí quando chegou na água, saiu das águas internacionais para território brasileiro, eles já começaram a montar no seja, navio. apertou os últimos parafusos. Não foi nem um chá de bebê, então. Se a gente for pensar no nascimento de algum foi um irmão. chá revelação. Não foi nem isso. Foi Chá um revelação. pintei o quarto do neném. Quer dar uma Pintei olhada? o quarto do neném, é isso aí. Mas eu quero saber uma coisa, Dr. Júlio. O Brasil vai roubar emprego de chinês? Cara, eu acho que a gente não precisa ter esse tipo de preocupação. O carro vai ser feito aqui, Vai né? ser feito Pô. aqui. Então, vai ser, segundo o cronograma, né? São 12 meses de SKD e aí começa a entrar no regime de nacionalizar, um regime mais severo ali de nacionalizar. Então daqui 9 Aí meses a gente começa- vê o resultado. Meu Deus. Aí depois. Deixa a nos gente- comentários qual que é a música. E aí depois a gente. O que significa isso? Né? Quando eu Uma faço evolução. piadinha do Valderrama, as pessoas criticam. Aí você vem e manda, depois de 9 meses, você vê o resultado. Eu não falei que o de cima sobe e o de baixo Eu vou desce? embora. Ele não falou Ainda? Não disse? ainda. Nossa, Ele tá poxa se segurando, ele tá se controlando. Voltem pra terra. Mas a próxima fase é descolar fornecedor nacional. Já e- estão sendo contratados os fornecedores nacionais, inclusive já tem os pneus, por exemplo, é Continental, né? Já Ou produzido seja, aqui. Melhora bem. Abemos fábrica, mas ainda não abemos Ela já produção. tava lá, né? Não, já Tava lá. já Não, tá há mas algum é- tempo, é- né? Eles usaram basicamente o terreno que era da Ford, né? O É, resto eles precisavam não, subir na é, mão. não isso, tem- isso eu tenho que comentar. Não Quando a aproveitou gente foi lá- absolutamente nada. Derrubaram tudo e fizeram. Não, quando a gente foi lá, chega a ser... A palavra não é assustador, mas chega a ser impactante. Impactante. Porque você entra é a antiga fábrica da Ford, isso não é segredo para ninguém. Você entra pelo portão da antiga fábrica da Ford e você dá de cara com um baita de um prédio gigantesco que já tiraram todos os letreiros, mas você ainda lê o Fomocô lá, o Ford Motor Company, nas letras da Ford e tal, aquela sujeira, sabe? Tiraram lá o letreiro e ficou a sujeira. Aí eu pensei, nessa visita eu nem lembro quando foi, deve ter o quê? Uns 10 meses isso aí já? Acho que tá... Quando eu fui lá a primeira vez? uns 8 meses. Uns 8 aí, meses? Por aí. E você chega e você tem esse impacto do tipo, tá legal, já, que nem eu falo, já tá ali, né? Já tá aí. Aí os caras, não, pega um ônibus e passeia, vai lá na Casa do Chapéu, aí tem um outro prédio, eles estavam construindo do zero. Quando eu fui ainda estava embrionário, então é o que o Juninho falou, a gente foi lá, tinha lá as pilastras, as vigas, o prédio, o galpão já estavam lá, ok, já estava lá. Mas não tinha maquinário, que nem as sim, fotos que o não, Juninho com trouxe, certeza. já com maquinário, com os elefantes, com tudo. Elefante é o transportador, né? Antes que você pense que tem um elefante lá Tô dentro. no zoológico da BYD agora. E aí o Júlio trouxe as fotos, eu olhei e falei, não, realmente agora eles têm uma fábrica, né? Tá ali, vai rolar mesmo. Mas não está produzindo nada ainda como o Júlio trouxe. E alguns outros canais deram essa notícia, não sei de onde saiu, se houve algum release, alguma coisa, falando que era a inauguração da fábrica, que em nenhum momento a BYD falou para Julinho que era a inauguração. Não, nem na própria apresentação ficou muito claro, né? Falou, isso aqui não é a inauguração da fábrica.
né? Estamos apresentando os primeiros carros montados, estamos mostrando os progressos que foram feitos aqui. Em breve, dentro de algumas semanas. Claro, Então o que a gente viu na internet aí, na maioria dos casos, foi erro do estagiário, né? Meu Deus. Tadinho dos estagiários. São muitas. É um desserviço ao estagiário. Então, aí é por isso que a gente fala. Veja bem onde você vê as notícias. Exatamente. O Júlio estava lá, ele viu, ele foi e traz pra gente a notícia de verdade falando que não houve uma inauguração. Sim. A BYD não colocou como inauguração no evento, ela estava demonstrando, ou melhor, mostrando o primeiro carro fabricado no Brasil. Sim, e os progressos. Exato. Agora, Aí, ó, foto é aí. fato que em breve, eu acho que, segundo a gente apurou, é no máximo questão de 2 meses aí pra ligar as máquinas. É bom lembrar também quais carros que vão sair de lá primeiro. Sim, Dolphin Mini e Song Pro. O King também? E o King também, logo na sequência. Depois daquele nosso mega comparativo de sedãs que a gente fez um tempo atrás, Você defendeu o King, né? defendi o King não. Eu fui convencido pelo BYD King. Olha, isso é mais profundo, hein? Nossa, Isso é muito um mais testemunho profundo. pesado. Defender pode significar que eu tô ali falando bem sem motivo específico. olhar a eu fui quem. convencido. Fui O convencido pelo produto BYD te King. convenceu. A proposta do produto te convenceu. É interessante porque assim, tem que andar, tem que entender o seu propósito. legal. É o que vocês falaram. Tem que pensar antes de comprar. Para, senta, olha para ver o que tem disponível no mercado com um valor que caiba no seu bolso e de repente você vai chegar num carro desse. E é muito interessante a gente ouvir isso, porque ser convencido por um produto é algo, né? Foi lá, Produto deu experimentou, certo. andou Sim. e é legal. atingiu, Não vem né? me falar que eu sou uma pessoa pra frentex, que nem o Dr. Júlio aqui. Que isso? Que na minha garagem tem uma Kombi e um Gol bolinha. Então E o Etios. E o Etios agora, mas é que a minha esposa precisa de um carro automático. Conservador. Eu preciso de um carro que não me dê dor de cabeça. Como que é, Thiago? Meça suas palavras. Não, O painel é diferente, é cheio de coisa. E é vermelho, não é prata e tal. Então, mas enfim, carro muito caro, eu já tenho uma dificuldade muito grande. Porque não tá no alcance da maioria da população. Começa aí. Ok. Aí você pega o King. Tudo bem, aquela versão GL virou historinha pra boi dormir na funcionária. Já não tem mais, né? É o GS. Na O prática, GS, ele te entrega uma experiência mais eletrificada que o Corolla Hybrid, por exemplo, Sim. por um preço menor. E aí? Então, aí de novo, tem que fazer conta, tem que vencer esse preconceito. O carro tem uns pontos baixos? Tem. Não tem hadas. Você precisa? Sim. Inclusive, eu prefiro Avalia, sim, aí você avalia casa a casa. E aí é aquela velha história, de novo, todo carro tem algo que te atende muito bem. Então você tem que olhar o que você precisa, olhar o que você quer, olhar o que você vai usar. Eu queria, inclusive, aqui invocar Fábio Trindade, CEO da Motorsport Network, que ele sempre fala e sempre se aplica. Não tem carro ruim, tem preço errado. Então, Isso aí. fica aí, ó. Fábio. Então é isso, Muito gente. bem. A gente quis trazer isso tudo porque há realmente uma confusão, né? Houve também uma confusão. Muita gente achou que era, não era. Se inaugura E a tá aí. fábrica, inaugura a linha, enfim, mas de fato ainda não é. Tá Julinho- quase lá, mas não é. Julinho estava lá, viu, visualizou e está trazendo a notícia. É, pra quase vocês. lá. E dito isso, é impressionante realmente o que eles fizeram lá. É algo impactante, sim. É bem. É grande. Dito isso, vamos para as considerações finais? Vamos. Acho que vale até uma conversa que a gente estava tendo mais cedo lá na cozinha a respeito do posicionamento da fábrica. Por que aquela fábrica e a estratégia de exportação? Questão de Isso logística, é bem interessante localização. para se tratar. Falei, acho que até a gente tá Num falando. outro né, Thiago? momento, eu acho, mas... Questão dos portos, escoar, né? Já pensando ali, por tudo que foi Mercado falado norte-americano. e pelo que estão investindo ali, vai ser um hub de exportação, não tem como negar, né? Para outros países da região. Vai atender aqui o mercado interno, mas vai atender também a região. Aí, posso ser o cara chato? Mas Esse você é já o meu papel sem na redação. pedir? Eu sou o cara Você chato. já é sem perguntar? Seja o que é. Seja o que é. O primeiro Não, ponto peça é licença. generosos incentivos fiscais. Aí, ponto de vista logístico, fornecedor. Ok. Primeiro, é um lugar que eles conseguiram um baita incentivo fiscal. E Sim, um baita acordo do governo da Bahia. o governo da Bahia federal, e a prefeitura de Camaçari. Camaçari, claro. Estavam desesperadas com esse elefante branco lá, que era a fábrica da Ford. E o pessoal tudo desempregado na cidade. Claro. Deram, não vou usar termos chulos, mas deram um baita incentivo para eles.
E agora tá lá começando a fábrica. E agora, por causa daquele posicionamento ali em Pernambuco, é um hub que tem potencial para exportar para México, para África, para América Argentina. Central. Tá tudo ali. É muito mais fácil que exportar a partir de Santos ou Vitória. Já economiza um caminho. Ninguém põe dinheiro sabendo que vai perder. Exato. A BYD está aqui no Brasil, com algum motivo, ou achou alguma forma de produzir mais em conta, desafogar a produção da China para eles produzirem outra coisa lá, produzir bateria aqui. Não sabemos. Até porque saber a estratégia de uma empresa do tamanho da BYD ou de qualquer outra montadora é algo que só os CEOs das empresas ou grandes acionistas sabem. Então, realmente, vieram para cá por algum motivo, a gente não sabe, mas algum motivo tem e alguma estratégia por trás, muito importante tem. De repente é exportar para países daqui desse lado do globo, fabricar bateria como eu falei, enfim. Alguma coisa tem, cenas dos próximos capítulos, veremos aí. E cara, um investimento desse porte no Brasil, a gente tem que ficar feliz, porque é mais uma fábrica vindo, é mais investimento, é mais emprego. Vocês são antipatriota agora? É Exato. fábrica no Brasil, é emprego no Brasil e vocês estão reclamando? Exatamente, não dá para reclamar disso. Então, realmente é a gente ficar ali esperto, ver cenas dos próximos capítulos e ver o que vai acontecer daqui para frente, porque realmente BYD é um grande player no mundo, fabrica um monte de coisa. Eles, inclusive, na palestra da Electric Days, eles comentaram bateria, eu nem lembro mais. Ele falou, o Pablo falou tanta informação lá do que eles fabricam que você fala, realmente. Tipo uma de, empresa enorme. de microchips, né? Microchip, Baterias bateria de celular, Eles de outros começaram dispositivos que com a gente nem baterias de imagina. celulares, eu não sabia. Sim. BYD, a primeira coisa que Se eu não me engano, o StarTAC tinha bateria BYD. Exato, ele menciona isso. É nesse Ele nível, menciona amigo. isso. Rods, as palestras do Electric Days. Days estão Então, Incríveis. então vamos assistir as Incríveis. palestras do Electric Days que estão aqui no canal do Motor1 como lives, né? Estão todas em lives aqui. Reserva um tempo, vai ser bom. Mas é um ponto muito interessante, uma análise muito interessante. Eles estão pensando lá na frente, trazendo a fábrica para cá. E aí é estratégia, é como eu falei, é uma estratégia que a gente não conhece e eles estão trazendo para cá. E não é nem a única. Porque também tá a GWM na mesma situação aí, com uma fábrica quase no aí, ponto. Mês que vem ainda. Conte-me mais sobre. A GWM já, em vários comunicados, eles também tiveram problema de adiar algumas vezes a produção, né? Já vem falando isso desde o ano passado. Mas, pelo último anúncio, em julho começa a produção nacional, montagem, né, nacional do H6. Aonde é? Iracemápolis, no interior de São Paulo. Antiga fábrica Mercedes. da Mercedes. Isso, fábrica da Mercedes, ali perto de Piracicaba, do lado de Piracicaba, né? Inclusive que eles aproveitaram que a cabine de pintura estava lá em Iracemápolis já, para nacionalizar mais um processo que deu a eles direito a mais incentivos do programa Mover. Isso. A GWM tem uma estratégia um pouco diferente, inclusive com um índice bem maior de nacionalização que a BYD. Já vai começar um pouco mais adiantada aí no processo. O que abre mais portas para eles, né, em alguma medida também, né? Já estão um pouco à frente, então. Inclusive agora a GWM já tem um pouco de conhecimento de mercado, né? Apresentou o Avó H6 com um pequeno facelift, né? Isso. Me senti nos anos 90 um pouquinho, cara. Lançaram o 2525 lá com lanterna fumê. Falei, nossa senhora, hein? Que isso? É de volta ao Monza Emerson Fittipaldi com lanterna fumê? Meu Deus. De volta para o futuro, cara. De volta para o futuro. Voltamos ao Novamente. Mas eles têm essa linha 2525 e chegou uma série especial de 2.000 unidades, comemorando 3.000 carros vendidos em um determinado período de tempo. E o preço? O preço, Nissan Kicks. Sabe o Nissan Kicks topo? 199, 199, nada mais. Só que é 1.5 turbo, híbrido, grande, pelo preço de um Nissan Kicks Quase completo. 250 cavalos, eu acho. É o 230, né? Que é o heavy, não é o P-Heavy. É o heavy. Já é médio para grande, né? Então, quer dizer, já é outro mundo, né? Porém, assim, o preço é muito bom, mas eu acho que eles tiraram exatamente o que o brasileiro compra. A roda grande, o teto solar e a abertura elétrica do porta-mala, que é os trick-trick que o brasileiro gosta de mostrar quando compra o carro. Sim. Mas é um preço muito atrativo. Tá bem mais competitivo, né? Muito atrativo. Vamos ver como que o mercado vai responder. Cara, eu vou falar um negócio bem sincero em cima do que você falou agora. Trick-trick, né? Uhum. A gente foi pro Electric Days com o ID4, que fica aqui na redação, que é o nosso carro de longa duração.
E ele tem o porta-malas elétrico, né? Cara, é um negócio... É tipo smartwatch. Quando você vê alguém usando, você fala assim, isso aí é uma bobagem, gastou dinheiro com bobagem. Quando você começa a usar, cara, é um negócio que é legal. Então você tem lá, e no aí de fora o legal também é que você passa o pé embaixo, o porta-malas abre sozinho, é o hands-free, né, que eles chamam. Cara, é legal aquilo. Eu achava totalmente desnecessário, falei, nunca que eu vou usar. Meu, cheguei no carro com as malas, passa o pé ali embaixo, porta-malas abre, você fala, é uma comodidade. Precisa ter? Precisar não precisa, mas... Quando você usa, por que não? você incorpora aquilo. Então eu acho que R$50 reais a mais na parcela? Não, Leva. R$50 reais. Não, R$50 não, reais na eu- parcela, ok. Não, ok, elucidando, Rods, ok. não, você tá pensando Tá com só um pobre jogando. premium. Quem tá gastando Exato. 240 mil reais num carro não tá financiando, meu Eu amigo. tô elucidando aqui uma ideia que, tipo, você precisa? Não. Mas se de você, repente- tipo, só pagar um não pouquinho vai De mais. mudar. repente, isso aí é uma coisa que sai em clínica. Porque junta lá o consumidor, pergunta, o que você tiraria do carro? Ah, eu não uso esse troço aí. Saiu na clínica. A WM gosta muito de fazer clínica, inclusive fez muitas clínicas aí que a gente sabe. E já tá com uns 2, 3 anos de mercado. Então. Já conhece um pouco Tem do que tá muita acontecendo informação. aqui. Por exemplo, teto solar, quando eu tinha o Astra, era uma coisa que eu usava muito pouco. Eu confesso, usava pouco. Eu andava mais com ele fechado que aberto, porque você deixa ele sol. aberto ali, o sol derrete, fica quente o carro dentro. E era legal à noite na estrada. Então à noite realmente eu usava. Abria ali A persiana. a persiana e abria o bonezinho, né? Que é a parte de trás do teto solar. Entrava um ventinho legal, a 120, eu deixava os vidros fechados e viajava legal ali. Tava bom. 120. 120. Num Astra. 120. Não Calma, tenho nem gente. ponto na minha carteira, gente. Calma lá. Mas aí você andava. Mas, por exemplo, usar o teto solar como é feito para usar, né? Eu não usava. O teto solar, na verdade, é para você tomar mais sol, né? Isso é feito para países que o sol não é tão presente, né? O carro conversível é a mesma história. Foi lançado por conta disso. Lançava-se o carro conversível ou o carro com teto solar para você poder aproveitar mais quando se tinha sol. Um dos maiores mercados de conversível é o Reino Unido. Por Que não será? tem sol. Exatamente. Então, exatamente Quando tem isso. sol, os caras querem aproveitar ao máximo, né? Tanto é que se você vai para Londres, por exemplo, na hora do almoço, você vê gente em praça tomando sol, porque tá sol, tem que aproveitar. Então, eu não usava desse jeito. Ah, não, vou aproveitar o sol. Vai aproveitar um sol de 40 graus na sua cabeça, na sua careca. Você né? foge disso. Não, você foge, ar-condicionado ligado e fecha a persiana. Então, de repente, isso aí saiu em clínica. Ah, tira o teto. Ah, tira a abertura do porta-malas. Ah, aro 18? Não precisa, põe um 17. Eu nem sei que aro que tá agora. Acho que é 18 agora. 18 ou 19? E era 20? Era 20, né? 19 ou 20. Faz um Agora tempo que eu acho era pra 18. não me inteiro de aval H6. Então, de repente, saiu em clínica e tem uma justificativa também por trás. Não sei. Tem que entender por que tiraram, de repente até para Mas preço. infelizmente não tem a lanterna fumê nessa versão mais barata. Mas aí você compra lá. Põe a meia calça, né? Põe Passa lá na General Osório, General Osório, na Jolie. na boca dos carros lá. Aí, ó. Temos aí O aval as Heavy One. imagens. 19, tio. É 19, né? 19. 243 cavalos. 243 cavalos. Potente. É um híbrido aí que consegue fazer na casa dos 14, 15 por litro rodando aqui dentro. Consumam bom, né? E Esse é bom. cavalo, hein? Ah, e eles atualizaram isso aí também, que é a letra GWM. Tiraram o Haval e botaram o Haval. GWM. E é bonito, cara, esse carro, né? Eu Assim, gosto é dessa grade, harmonioso. cara. Eu gosto dessa grade. Cara, assim, preferência pessoal, eu vou de aval sobre BYD Song, mas Total. nem pisco. Pelo visual, mas também pelo visual. Não pelo visual. Por tudo. Eu acho que a implementação de tecnologia desse carro é melhor do que da BYD. Que preço nós estamos falando? Esse aí, 199,990. É um bom jogador aí. Ele é mais barato que o Corolla Cross Hybrid, então é a mesma tecnologia de eletrificação, só que o aval é muito maior. E mais barato que o Taos. HRV. E Mais ele barato tem... que um HRV Turbo. Não, mais e ele barato tem que o o Taos porte, Comfortline também. porte de Song Plus no preço do Song Pro. Uhum. Nesse Isso, preço aí ele tá isso. brigando com o Song Essa Pro. foi uma referência que provavelmente só você sabe, mas... que Não é? eu tenho toda vez eu tenho que olhar o que o Pro tem, o que o Plus tem, porque na minha cabeça... Não, mas nem na questão de equipamentos, assim, só posicionamento mesmo, né? Um mais simples ali de entrada, o que é o Pro. E o Plus. Bem legal, bem O Aval, legal. Mas o Aval esse aí consegue entregar
assim, a alma do brasileiro se ele pudesse comprar o carro que ele quisesse. Mudão, maior, eletrificado, eletrificado, já é um híbrido. Melhor que o do meu vizinho. Isso. Tem que ter aval pra falar isso, hein? Eu tinha que mandar a minha. Eu não Gente, podia vamos ser de graça. podemos ir. Não podia ser. Ele mandou uma ruim, eu tinha que mandar uma ruim também. Mas enfim, vamos às nossas considerações finais. Começando com Thiago Moreno. Busquem conhecimento. Essa é a sua consideração final? Bem, a gente acabou de falar aqui de fake news, de desinformação. Busquem conhecimento, rapaz. Leia o motor. Leio, pesquisa. Agora gostei. Não, entendeu? É gancho pra... Gancho, né? Era subliminar, mensagem subliminar. Exato, mas é isso, galera. O mercado tá se movimentando, o carro tá ficando caro. Aí quando o carro fica caro, a montadora olha e fala: opa, onde eu posso vender carro que agora os carros que eu tenho não tá vendendo? Tem que jogar mais pra baixo, tem que jogar mais pra cima. Daí, Tracker do jeito que tá e o futuro Onix aventureiro que não pode chamar de Active. Então, tem essa movimentação. Montadora de carro elétrico chegando aqui no Brasil, nossa, a gente podia ficar 2 horas aqui falando de políticas expansionistas industriais chinesas. Não ia conseguir abordar tudo. Não ia dar tempo pra abordar tudo. Enfim, por isso, busquem conhecimento novamente. Tentei deixar curto aqui, mas se quiser explicar. Mas é basicamente isso, busquem conhecimento. Tá explicado. Tá defendida a tese. Tá defendida. Rods Fernandes. Volto com o relator. Cara, a gente consegue ver o mercado expandindo e percebendo que há um cenário positivo, né? Fábrica sendo aberta, novos modelos chegando, né? Espero que isso tudo vire não só para o setor apenas do carro, mas também para a sociedade de uma maneira geral, né? Novos empregos, novas perspectivas para a galera, gente correndo atrás de conhecimento, né? Porque talvez a maioria não corra por desejo próprio, mas talvez por demanda, né? Vão estudar para trabalhar e acho que isso significa coisa boa para o Brasil. Acho que isso é um grande ponto hoje. Falou bonito, hein? Falou bem. Eu me sinto, toda vez que eu vou anunciar o Considerações Finais, eu me sinto Silvio Santos falando do qual é a música lá atrás. Qual é a falando música? Dos jurados. 7 notas. Desce o Pitinini, sabe? Nossa. Julinho sai, desce o Pitinini. Desce o Pitinini. Da Motor 1. Desce o Pitinini. Pedro de Lara. Pedro de Lara. Fala, Julinho. Fala suas considerações finais, Julinho. Reforçando o que os colegas já falaram, acho que o movimento de industrialização dos chineses, eu acho que é muito importante. Não só pelo que eu vi na BYD, mas replicando para outras montadoras. A GWM vem também aí. Tem uma outra montadora que a gente acabou nem falando aqui, que é a GAC. Né? Não é GAC, eu falava GAC, mas não pode falar. Eles querem... JC? Eles querem... Não pode, JC, eles querem... GAC, que é para abrasileirar. Não é uma divisão da Polícia Civil? Meu Deus, desce daí, Thiago. Vai, Julinho, continua. Então, a GAC também, inclusive o CEO falou recentemente reafirmou que vai ter fábrica assim no Brasil e com essa mesma ideia de hub, de produção. Então eu acho que vem um movimento muito positivo aí. E a Geely também, né? E a Lecar, cara? E a Lecar? A Lecar esse é um outro episódio. Tem uma expectativa de usar motor horse, inclusive. São considerações finais, senhores. São cenas dos próximos capítulos. Mas eu não apareço aqui toda vez, deixa eu falar um pouco. Tem que aproveitar. As minhas considerações finais são: assista o próximo podcast, vai ser ao vivo e a gente vai temos uma agenda, na agenda um convidado muito especial aqui, vai ser muito bacana, vocês não perdem por esperar. E dos temas de hoje, eu acho que, de novo, é aquilo que a gente sempre fala, né? Tem carro para todo mundo, tem o powertrain que você quer movido a combustão? Beleza, tem vários. Você quer híbrido? Tem vários. Híbrido leve, híbrido super híbrido, o híbrido pesado, enfim, tem tudo. Elétrico? Tem elétrico. Mas é o que a gente viu na palestra lá do Glauco, da WX. Não seja um hater, cara. Pelo menos, se você não gosta de algo, estuda, se informa e defenda a tese. Não apague a estrela do outro, né? Defenda o que você gosta. Né? Você vai falar mal, pelo menos aprende o que você está falando. Exato. Pelo menos. Não passe para frente uma fake news. Não seja um papagaio da internet. A gente ainda está vendo a evolução da malha de abastecimento. Até a Volvo ganhou um prêmio no Energy Summit, que é o evento que a gente também estava lá, que é o Electric Days, sobre o projeto deles de eletropostos em estradas, que
São Paulo até o Rio de Janeiro já está bem coberto. São Paulo até... Não sei se até onde chega lá para o sul, mas eu sei que até Curitiba vai super bem. Mais para frente Santa Catarina Mas também vai né? super Santa bem. Catarina também. Eu acho que até Porto Alegre você chega bem hoje com carro elétrico. E adjacências ali também. Então, está se evoluindo, está crescendo a malha, os carros estão ficando cada vez mais com alcances maiores, 400, 500 quilômetros de alcance. Então, defenda o que você gosta, mas sem falar mal do amiguinho. Deixe as pessoas querem comprar o que quiserem. Compre você o que quiser. Tem carro para todo mundo, de todos os gostos, de todos os preços a partir de R$ 79.990. Mas é isso, gente. Então, terminamos aqui. Na semana que vem a gente volta com ao vivo, com esse convidado especial aqui que a gente vai ter, se a agenda dele e a nossa agenda permitir. E é isso. Queria agradecer você que assistiu a gente. Não tem nenhum spoiler sobre o convidado, cara? Não pode. Não sou eu. Nenhum? Que spoiler você quer dar? Não sei, tentar descobrir Aquele como do é Onix que... Active. Não, de repente, sei lá, como é que vende tantos carros por tanto tempo? Como vender X carros Como vender 12 mil carros em meia hora? Aguardem. Tchau, pessoal. Muito obrigado. Deixe seu like, compartilhe e curta nossas lives.